Boa noite, bem-vindos a mais uma sessão de partilhas à quarta, portanto, a sexta sessão sobre metodologia de trabalho colaborativo, uma iniciativa conjunta dos laboratórios de aprendizagem e do eTwinning. Hoje vamos ter três colegas a partilharem connosco, o Pedro Clérigo, a Elvira Monteiro e a Maria Silva. O Pedro Clérigo e a Elvira no âmbito dos laboratórios de aprendizagem e a Maria Silva no âmbito do eTwinning. Eu vou passar a apresentar o Pedro e a Elvira, que são os primeiros colegas que vão fazer a sua partilha. Portanto, o Pedro é licenciado em ensino do segundo ciclo do ensino básico, na variante de Educação Física pela Escola Superior de Educação de Santarém, é mestre em treino do jovem atleta pela Universidade Técnica de Lisboa, da Faculdade de Motricidade Humana. É professor de Educação Física, foi professor de Educação Física entre 2002 e 2013, atualmente a lecionar ao primeiro ciclo do ensino básico na escola número 4, João da Talha. A Elvira é licenciada em ensino de Geologia, mestre em Didática das Ciências pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutora em Ciências de Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. É professora do grupo 520 desde 1987. Na escola secundária São João da Talha, atualmente professora do quadro. É formadora nas áreas da didática, das ciências e da avaliação. E eles vão iniciar a sua partilha e o título da partilha é Biodiversidade na nossa escola. Portanto, vou passar a palavra ao Pedro e à Elvira. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite à ERT e em especial à Sílvia, por nos darem a oportunidade de partilhar convosco aquilo que foi o trabalho que desenvolvemos no âmbito dos laboratórios de aprendizagem. Obrigado. Vou então partilhar convosco então a nossa apresentação. Eu já. Penso que já estão a ver a apresentação. Ok, então penso que estamos prontos para começar. Então, o título do trabalho que desenvolvemos foi Biodiversidade na nossa escola, feito no contexto de laboratórios de aprendizagem, que a Sílvia coordenou e muito bem. O objetivo principal deste trabalho foi construir e conduzir reflexivamente cenários de ensino e aprendizagem inovadores, em sala de aula com os alunos, utilizando as tecnologias e também permitindo criar-lhes experiências que fossem realmente inovadoras e rentabilizar ao máximo aquilo que são os recursos tecnológicos que eles hoje em dia acabam por ter, tanto os recursos físicos como a nível de conhecimento. O trabalho que os alunos acabaram por desenvolver de forma autónoma foi desde a planificação até depois à concepção do produto final que conseguimos avaliar. Essa planificação foi desenvolvida na primeira aula. Mais tarde eu passo a explicar quantas aulas é que acabamos por estar envolvidos neste projeto. Portanto, a planificação, uma atividade colaborativa com alunos do 4º ano e alunos do 11º ano. Portanto, a Elvira alocou uma turma do 11º ano ao projeto e eu a turma do 4º ano que tinha em monodocência. Passaram pelo trabalho de experimentação, um trabalho cooperativo, usaram o telemóvel, usaram o computador, ferramentas tecnológicas como o Padlet, o Zoom, o HP Reveal, o PowerPoint para realizar apresentações e depois fizemos uma atividade, apesar de irmos durante o processo refletindo sobre aquilo que estavam a produzir, no final fizemos um ponto de situação, uma avaliação um pouco mais focada naquilo que tinha sido todo o trabalho, a reflexão avaliativa, a reflexão e avaliação pelos alunos e professores. Portanto, este projeto desenrolou-se ao longo de quatro dias, 4 aulas, cada uma de 45 minutos. Fizemos, portanto, em momentos diferentes, 3 aulas de 45 minutos em cada uma das sessões. No primeiro dia na escola secundária, portanto, eu consegui logística para trazer cá os alunos do primeiro ciclo. O segundo dia fizemos através de videoconferência, utilizando a ferramenta que estamos neste momento também a utilizar, o Zoom. Um terceiro dia em que voltámos aqui à escola secundária e utilizámos a sala de aula do futuro
para desenvolver projeto, e o último dia em que fizemos o inverso, que foi levar os alunos da secundária à escola de primeiro ciclo. No primeiro dia fizemos trabalho cooperativo, podem ver aqui pela imagem, mas temos mais imagens para mostrar, em que começámos por... Peço desculpa aqui pelo som da campainha. Estamos na escola. Começámos por um jogo de quebra-gelo, formámos grupos de trabalho, ajudámos os alunos a perceber quais eram as diferentes funções no seio do grupo. Mais tarde acabamos por mostrar o material que utilizámos para esse trabalho cooperativo. Nesse primeiro dia também conseguimos realizar logo trabalho de campo através do registro fotográfico com telemóvel de exemplares de espécies animais e plantas, e começámos a elaborar, ou eles começaram a elaborar, cada grupo, um Padlet para poder depois publicar o trabalho que tinham, as fotos e os vídeos que tinham recolhido. Eu vou agora tentar partilhar convosco, imagens desse dia. Vou só tentar que... Ok, já consegui partilhar convosco, portanto, vou aqui passar, não sei se a Sílvia, entretanto, quiser dizer alguma coisa. A Sílvia, desculpe, a Elvira. Não, pronto, a sala que estão a ver, nós optámos por, eles estavam envergonhados, os meninos de 4º ano e os meus 11º também. Nós optámos por fazer inicialmente, o que vi aqui nas imagens de baixo, foi um quebra-gelo com perguntas em que eles tinham que se deslocar e perguntar, encontrar na sala alguém que não conhecessem, que completasse aquela frase ou que lhes desse informação. E foi a forma como vêem meninos do 4º com os 11º, porque eles não podiam ir aos amigos, tinha que ser dos outros que eles não conheciam. Pronto. Basicamente foi o nosso primeiro dia. Sim, era o primeiro contacto. Exato, para depois formar. Depois foram para a escola, cá para fora. Sim, portanto, isto é já em ambiente de trabalho de campo, em grupos, fazer recolha fotográfica e mais tarde nos computadores a iniciarem o trabalho do Padlet. Os computadores são a minha sala de aula habitual, é o laboratório de Geologia e também o laboratório, a sala de apoio dos professores de Biologia. Ok, então eu vou partilhar convosco novamente a tela da apresentação PowerPoint. Ok. Então, segundo dia. No segundo dia foi quando fizemos a ligação via Zoom entre a escola, portanto, entre a escola primária, primeiro ciclo, e a escola secundária. Vou-vos mostrar também... Esta foi uma aventura, porque eles nunca tinham estado ligados, nem os mais velhos e os mais pequenos, e nunca em questão de sala de aula ou em questões de... Eu vou só passar aqui um bocadinho à frente. Isto, portanto, eram eles a refletir sobre aquilo que já tinham elaborado. Vou só tentar fazer aqui o play. E quanto mais não seja na próxima segunda-feira, depois vocês podem harmonizar aquilo que eles produziram com aquilo que vocês acabaram por produzir também. Pronto, podem ver no canto superior direito as imagens em tempo real. Portanto, eles a interagir uns com os outros. Vocês... É isto, basicamente, sou eu a falar, mas... O que aconteceu foi, eles iam-se deslocando, só tínhamos um computador ligado por Zoom e, portanto, cada grupo dos mais velhos e dos mais novos juntavam-se ao computador, trocavam, viam o Padlet, acertavam ideias, decidiam coisas e vinham ao grupo a seguir. Ok, vou partilhar novamente a apresentação. Portanto, o dia 2, o segundo dia foi aquele em que fizemos um ponto de situação via Zoom. Num terceiro dia, em que estivemos novamente na escola secundária, portanto, novamente em trabalho colaborativo, os grupos associaram às imagens que tinham recolhido algumas legendas e iniciaram a construção de uma aura no HP Reveal. Vou também partilhar convosco aqui algumas imagens desse dia. Ok, isto são imagens da sala de aula onde estamos, a sala de aula do futuro. E neste dia, cada grupo apresentou aos restantes colegas o que é que já tinha feito. Portanto, o que é que
as decisões tomadas, como é que se tinham organizado, etc. E depois foram para a outra sala de aula, não é? Voltaram à sala 40 de Geologia para começarem a construir os auras e os trabalhos de apoio que estão por trás. Entretanto, resolvemos que tínhamos todos, os alunos de 11º decidiram que tinham que lanchar com os mais novos e fizeram um bolo, e portanto aqui estamos na distribuição do bolo, e os outros estavam todos sentadinhos da escada, Eles e aqui já estão a trabalhar nas aulas. Nestas imagens. Ok, vou partilhar convosco novamente a apresentação e passar ao quarto dia, em que, portanto, concluíram as aulas. Este foi o último dia, portanto, foi na escola básica. Eles em plenário apresentaram os Padlets uns aos outros e as auras criadas. Vou partilhar novamente. Vou partilhar convosco também imagens deste dia. Ok, aqui como estão a ver, estão já a utilizar as auras que criaram. Aqui estamos em assembleia na sala de aula do primeiro ciclo. Ok, temos aqui um vídeo à luz. Pronto, estou aqui à procura de um vídeo, mas penso que não. Olha, agora não estou agora a localizar um vídeo. Deixa-me só agora. Portanto, vou passar novamente para a apresentação. Ok. Portanto, produto final. Tivemos o Padlet. O Padlet em que temos vários Padlet, na realidade, um por cada grupo. Nós compilamos todo o trabalho num só. Elvira, se quiseres concluir. Pronto, nós aqui decidimos, eles tomaram opções diferentes entre cada Padlet. Portanto, para o 11º, eles estavam a rever o capítulo da biodiversidade ligado com a taxonomia, os reinos, a organização, as nomenclaturas, e os meninos de 4º ano estavam a ver propriamente as espécies e a biodiversidade que encontravam no espaço de escola. E, portanto, cada grupo optou por ter focos diferentes e nós depois reunimos todos num e, a partir deste principal, podia-se aceder aos outros todos. Depois, quando eles foram para o HP Reveal, portanto, quando construíram as auras, era para darem as informações já diretamente relacionadas com as opções que cada um deles tinha tomado, ou seja, houve quem fosse só para a diversidade, houve quem fosse ao pormenor das espécies, da reprodução, uns animais, outros plantas, portanto, houve vários tipos de opções dentro daquilo que foi trabalhado por eles. Houve um que foi só, por exemplo, imagens e nomes, os nomes científicos, outro foi mesmo uma descrição exaustiva das características das espécies, pronto, houve diferentes opções tomadas. Pronto, eu estou, enquanto a Álvaro está a falar, estou a partilhar o Padlet de um dos grupos. E vou voltar novamente à apresentação. Aqui também temos exemplos do HP Review, das auras, que vou partilhar convosco. Pronto, não é preciso, quer dizer, acaba por ser óbvio para todos que a utilização de todas estas tecnologias foi altamente motivante para eles. Vai aparecer aqui uma crença, basta apontar a imagem que nós temos e o trabalho vai cancelar. Então, estou a ver aqui, aparece logo, porque eu acho que não sei. E aí dá-se assim, aprendem mais, não sei o que. Este trabalho é sobre o ciclo da água. E isto é uma apresentação que vai ser isto sem ver esta imagem. É só, ou é só imagem? É só imagem. Então, alguém pôs só. PowerPoint é tal, os tais, onde é que eu disse em português, era o dia positivo, está um atrás do outro, a correr como se fosse um filme, e vocês veem a informação que está escrita, as imagens, essas escritas, esta aqui é a
do ciclo da água. Alguém já estudou o ciclo da água? Sim. Vocês já estudaram. Já sabem. Vocês estão o dia da prova. E o ciclo da água está sempre... Sim. E nós escolhemos... Estamos um pouco a insistir a mostrar-vos estas coisas, que era para terem realmente noção da dinâmica que foi criada aqui nas nossas salas. Vou voltar à apresentação. Ok, e agora as conclusões. Pronto, as conclusões foi, eles gostaram, de um modo geral. Nós temos um vídeo para quem depois quem for seguir a ligação, em que os alunos dizem mesmo que no meu tempo não fizemos nada disto, foi tão giro, os mais velhos. Era tão engraçado se tivéssemos feito. Temos aqui um pouco esse vídeo, temos por um Sim, pouco. Temos um bocadinho. E depois, os pequeninos também gostaram muito de ir à escola dos mais velhos. E gostaram muito de trabalhar com os alunos mais velhos. Para os nossos mais velhos, o que eles acharam interessante foi como é que eles iam explicar, como é que eles iam transmitir informação, fosse ela científica ou fosse tecnológica, àquelas crianças que eram difíceis de estar quietas, mas que no contexto, nos grupos, se portaram muito bem. Pronto, de um modo geral, eles acharam fantástico. Os meus alunos foram avaliados, os do Pedro também, no conteúdo científico, mas nos produtos, e portanto tudo isto reverteu para a própria avaliação deles nas disciplinas e para o caso do Pedro, para o ano, não é? Sim, mas é uma experiência muito enriquecedora sob todos os pontos de vista, e realmente nós temos aqui a oportunidade de partilhar convosco um pouco dessa opinião dos alunos. Vou tentar partilhar convosco aqui um pequeno vídeo para terminar. Então, foi feito todos juntos na sala do 4º ano e, portanto, gravámos um bocadinho do que eles foram dizer. Há um pequeno delay entre a imagem e o som, mas penso que dá para perceber a ideia. Faz sentido nós ensinarmos a contar a experiência, perceber até que ponto é que vocês têm consciência de que isso é para vocês e de forma que vocês. Eu tenho uma ideia, mas vocês têm a ganhar. Este exemplo, andei no 4º ano, andei na curva dela. E eu agora tive isto aqui e é a primeira vez que eu vejo alguma coisa assim. E eu acho que eu gostava de, naquela altura. Exato. Isso também é dizer. Então, isso é uma questão altruísta de alguma coisa que vocês estão mais comigo para. Ótimo. Só isso já é muito bom. Agora, eu estava a tentar perceber, no que eu fiz, pessoal, ok, pronto, temos a reflexão, depois fica. Eles fazem uma reflexão mais completa daquilo que foi a atividade. Ainda bem que o filmámos, porque realmente é super valioso para nós ter esse feedback e ainda por cima ter esse registro. Terminamos. Sim, não sei se... Obrigada, Elvira e Pedro, pela excelente partilha e cumpridores do tempo. Eu vou aproveitar para dizer que podem ir colocando no bate-papo questões para a Elvira e para o Pedro, que eles depois no final poderão responder, tanto que haverá um espaço para poderem colocar questões. E agora passo a palavra à Daniela para apresentar a colega Maria, que vai fazer a próxima partilha. Muito obrigada Sílvia e obrigada ao Pedro e à Elvira. Ora, então compete-me agora apresentar a convidada da parte do eTwinning, a Maria Silva. A Maria Silva é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Franceses e Ingleses pela Universidade de Coimbra, é detentora dos graus de Mestre e Doutoramento em Linguística e Ensino de Línguas pela Universidade Católica Portuguesa, é docente do Grupo 330 Inglês, no agrupamento de escolas de Sutton, onde tem desenvolvido desde 2008 vários projetos eTwinning, tendo neste momento todas as suas turmas envolvidas num projeto eTwinning. Iniciou-se no eTwinning em 2005, mas só a partir de 2008 é que se tornou membro ativo desta comunidade, tendo iniciado um projeto denominado LOA, Learning from One Another, que foi galardoado com o selo europeu para as iniciativas inovadoras no ensino-aprendizagem de línguas e que foi também descrito na sua tese de doutoramento
e que esta tese está disponível na página eletrónica da ERT, da Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas. Além dos selos de qualidade e-twinning nacionais e europeus, conta com vários prémios nacionais, menções honrosas e o Prémio Europeu 2014, com o projeto Photography as a Pedagogical Tool, que foi também galardoado com o selo europeu para as línguas. Este ano foi vencedora do Prémio Nacional na categoria Património Cultural, com o projeto Educação para a Cidadania e Desenvolvimento Global, denominado Grandma's Stories in 2080. Portanto, a Maria é assim uma professora já com um grande historial dentro do eTwinning, deste projeto eTwinning, e passo então a palavra à Maria para apresentar o seu projeto. Muito obrigada, Maria. Eu é que agradeço, Daniela, por este convite, primeiro, à Daniela e à Teresa Lacerda também, e toda a equipa da ERT, pelo apoio que nos têm dado ao longo destes anos. Aliás, eu não estaria, como eu disse, eu comecei em 2005, desisti pelas dificuldades técnicas que encontrei na escola, mas o apoio que veio de toda a equipa da ERT, não é, e da equipa eTwinning é tão... é de valorizar mesmo e faz com que nós estejamos aqui e possamos hoje partilhar estas experiências. Portanto, eu vou passar então a partilhar a minha tela e a minha apresentação para apresentar então o projeto. Ok. Ok, creio que... Pronto, aqui estamos. Portanto, trata-se de uma parceria internacional em que os alunos descobrem o valor e o poder das histórias dos seus avós, estabelecendo uma ligação com problemas globais do presente. A partir de histórias que foram recolher juntos dos seus avós ou de pessoas idosas, porque neste caso também fizemos uma visita a um lar e os alunos tiveram a oportunidade de fazer atividades com os idosos desse lar e de recolher histórias. Fizeram ligação com os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. Após o estudo, então, de um conto que nós fazemos na disciplina de inglês, que foi o conto, uma história, um conto de Natal, puderam perceber e identificar os elementos constitutivos do conto. E desta forma, após ter identificado os diferentes elementos da narração do conto, partilharam com os seus parceiros as suas ideias para criar eles próprios histórias inspiradas, então, nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e criarem assim as histórias, as Grandma's Stories in 2080. Os países envolvidos são os seguintes, desde o Azerbaijão, desde a Arménia primeiro, Azerbaijão, Itália, Polónia, Portugal, Turquia, Tunísia e Ucrânia. A riqueza desta diversidade permitiu que os alunos que vêm de um meio tão pequenino, porque eu sou do agrupamento de escolas de Sátão, mas temos 3 escolas associadas, além da secundária temos a escola básica do Sátão também, mas esta turma vinha de uma aldeia, Lamas, Ferreira de Aves, que fica a 11 km da escola sede e portanto onde só há uma turma de 7º, uma turma de 8º e uma turma de 9º. Neste caso era uma turma de 9º, apenas 11 alunos que nunca tinham tido nenhum projeto fora da sala de aula, não é, que ultrapassasse as paredes. Para eles foi uma novidade e ter contato com pessoas destes países, muitos deles não faziam a mínima ideia onde é que se situavam, inclusive Azerbaijão, tive alunos que nem conheciam o país, portanto só isso também foi por si uma riqueza. Os objetivos do projeto, sendo um projeto que foi implementado na disciplina de inglês, portanto do 9º ano, nível 5, o principal objetivo, claro, aprende-se com a competência de comunicação em língua estrangeira. E também, como é óbvio, trabalharmos então as áreas do perfil do aluno, conhecendo e dando a conhecer o património cultural nas suas várias formas. Portanto, ao apresentarem o seu meio, procuraram dar a conhecer os monumentos da terra, locais que valorizam e com os quais se identificam, e além disso também partilhar um património material através das histórias
que recolheram juntos dos seus avós ou dos idosos que visitaram no lar. Valorizaram desta forma o conhecimento e as experiências dos avós, conheceram e deram a conhecer os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Neste caso, tiveram que pesquisar para conhecer, neste caso foram divididos em grupos, cada grupo estudou 2 objetivos globais, prepararam uma apresentação e partilharam com as outras turmas do 7º e do 8º ano desta escola e gravaram um vídeo para partilhar com os parceiros do projeto. Utilizaram instrumentos diversificados para criar colaborativamente as tais histórias digitais inspiradas nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que iremos apresentar mais à frente. E trabalharam em equipa e usaram diferentes meios para comunicar em rede e interagir com a tolerância, a empatia e a responsabilidade a que nos obriga este tipo de interação. O projeto desenvolveu-se em 4 etapas. Uma primeira fase foi de trabalho colaborativo entre os professores, ainda estávamos a decidir a metodologia de trabalho, as próprias fases de trabalho, fizemos videoconferência entre professores para decidirmos as várias temáticas a abordar e as atividades a desenvolver em sala de aula. De seguida, após a escolha das turmas e registro dos alunos no Twin Space do projeto, fizemos uma atividade de brainstorming e também de quebra-gelo, não é? Que é Truth and a Lie. E foi a primeira atividade de interação entre os alunos, em que os alunos utilizaram o fórum do projeto para se darem a conhecer através de 2 verdades e uma mentira. E cada aluno tinha que comentar 3 alunos de outra nacionalidade, tentando adivinhar e comentando as respostas obtidas. Portanto, esta foi uma primeira fase de preparação para os professores e os alunos para se familiarizarem com o projeto e também com a plataforma eTwinning. Numa segunda fase, então, partimos ao trabalho e começámos, então, a partilhar vídeos da escola, para apresentar a escola, e vídeos para apresentar o meio local. E, nomeadamente, o ponto mais alto desta fase foi a recolha da história junto dos avós e a visita ao lar de Lamas. Os alunos fizeram uma recolha áudio, regravaram a história, tiveram que transcrever, portanto, para português, inicialmente, e tiveram que reescrever a história em inglês, não traduzir na sua totalidade, mas reescrever, já que se tratam de alunos de 9º ano e, tendo em conta as limitações, teriam que recontá-la em inglês. Nesta fase ainda fizeram ilustração da história e partilharam no SoundCloud. Numa terceira fase, fizeram a aprendizagem então sobre os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, como já tinha explicado antes, fizeram pesquisa, cada grupo sobre 2, portanto eram pares, faziam sobre 2 objetivos à sua escolha, os alunos escolhiam. Após pesquisar e responderem a um questionário que os ajudasse a compreender, fizeram a sua apresentação a outras 2 turmas, ao 8º e ao 7º ano, em português, e fizeram um videozinho em português também para apresentar, e fizeram uma gravação vídeo de 1 minuto sobre qual era o objetivo global que consideravam mais importante para si, que gravaram no Flipgrid e partilharam com os parceiros do projeto. Com estes objetivos globais, fizeram a ligação, tiveram que identificar nas histórias que recolheram quais eram os objetivos globais ou os problemas que na altura eram vividos e vivenciados pelos seus avós, quais eram os problemas que poderiam ser transpostos para o presente. E foi muito interessante eles perceberem que havia aquela questão da desigualdade entre o homem e a mulher não podia estudar, as suas avós tinham que ir para a casa de umas tias, aprenderem a costurar, e eles questionarem estas questões todas, não é? Às quais muitas vezes eles não pensam nelas porque eles acham que a educação é algo adquirido, e ao verem que realmente no tempo dos seus avós, as suas avós ou tias-avós não podiam estudar simplesmente porque eram raparigas e as raparigas só tinham era que aprender a cozinhar e a cozer.
ou algumas tratavam do quintal, não é? E, portanto, não tinham acesso à educação. Ou mesmo os tios, por não serem ricos, naquele tempo a educação não era para todos, portanto havia essa questão também de género, mas não só, também havia a questão de diferença social, nem todos tinham acesso à educação como os nossos alunos têm, o que também de certa forma os faz valorizar o que têm. E nessa fase também então ligaram essa aprendizagem com a aprendizagem que fizeram com a leitura da história Christmas Carols, em que tiveram que identificar os elementos das short stories. Os outros países fizeram o estudo de outras histórias, depois fizeram foi a apresentação de uns aos outros, mas o que tinham que encontrar em comum, e isso partilharam na plataforma, eram os elementos comuns das histórias. Finalmente, a quarta fase é a fase da criação colaborativa, então, das histórias que constituem o produto final. Como foi feita a colaboração e a comunicação? Portanto, se estamos a falar de 8 países e bem distantes, é óbvio que a colaboração e comunicação só poderia ser feita online. Neste caso, utilizamos as ferramentas disponibilizadas no TwinSpace, como os Learning Events, para as reuniões entre professores. Para os alunos, utilizamos o fórum, portanto, para questões e interação. Também fizemos videoconferência. Aliás, está aqui uma cara à vista, não deveria estar, mas pronto, tenho que compor isto. E utilizamos também o Google Sheets, por exemplo, quando foi para marcar, por exemplo, as disponibilidades para fazer online. A colaboração internacional foi feita principalmente nestes momentos, um momento de brainstorming, em que os alunos trabalharam internacionais, em que havia sempre, no mínimo, 2 professores supervisores de 2 países diferentes. E cada aluno inscrevia-se no tema, portanto, no Global Goal, nesse caso no Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável, do seu interesse, e ao inscreverem-se, faziam parte então de uma equipa. Essa equipa encontrou-se no Google e tiveram que criar então os elementos da história. Portanto, era uma espécie de brainstorming que com o tempo foi ganhando corpo ao constituir elementos das histórias para criar. Portanto, neste caso, tínhamos 16 objetivos e foram criadas histórias para todos os objetivos, mas a escolha partiu dos alunos e por isso é que não abordámos todos os objetivos, porque recaiu sobre eles a escolha. Também utilizámos o Facebook, criámos 2 grupos privados de Facebook para professores apenas, onde nós tratámos dos assuntos mais rápidos, portanto era um meio mais rápido de comunicação, e outro onde também estavam alunos. Ambos os grupos eram privados. Ferramentas digitais, eu não vou estar a lê-las todas, mas como é óbvio, são variadas e não estão cá todas, mas estas são as principais. Sendo um projeto e-twinning, o TwinSpace foi o espaço que nós mais utilizamos, sobretudo é onde encontram os produtos e todo o processo de trabalho ilustrado. O TwinMail para troca de mensagens, o fórum onde os alunos puderam trocar ideias, o Messenger para assuntos mais urgentes, sobretudo ao fim de semana. Ok, alguém estava disponível para videoconferência, vamos ver quem é que pode, podia não ser todos, não fazia mal, se eram 2 professores ou a seguir fossem 4, mas estava sempre alguém disponível e essa era a forma também mais rápida para comunicar. O grupo Facebook, como já disse, os Padlets, como vimos na apresentação anterior, é uma ferramenta muito intuitiva, os alunos adoram trabalhar com o Padlet, eu como professora também adoro, nós podemos escolher a forma como podemos apresentar o trabalho e felizmente agora temos grandes limitações, não é? Sobretudo nos Padlets novos, mas pronto, a gente vai contornando, apagando velhos conteúdos e reutilizando. Pronto, mas continua a não encontrar nada igual ao Padlet. Já experimentei o Lino, mas não é a mesma coisa. E, portanto, é das ferramentas mais utilizadas, é verdade. O Skype e o Google Hangout, portanto, para a interação entre os alunos de diferentes turmas, e o Flipgrid que tinha falado, onde os alunos então gravaram em formato de vídeo as reflexões que fizeram sobre
os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável, neste caso para os 16. Portanto, há uma apresentação feita, no caso dos portugueses, para cada um dos Objetivos Globais. Um vídeo de no máximo 1 minuto, portanto vai de 30 segundos a 1 minuto, em que eles falam em inglês e, portanto, foi um trabalho para avaliação, como é, na parte do speaking, em vez de estarem a falar de outras coisas, olha, fizeram para o projeto. Para a colaboração e planificação, portanto, utilizamos os Google Spreadsheet, o TwinSpace, o tal Google, há bocadinho que mostrei, justamente para fazer brainstorming, uma ferramenta para fazer mind maps, muito interessante. O Google Docs para colaboração, muito intuitivo para os alunos também e fácil de utilização, e o eTwinning Events. Para criarem os seus produtos, portanto, desde os pósteres às capas dos livros, à ilustração, utilizamos o Canva, que é muito fácil de utilizar, gratuito e não tem grandes limitações. Para criar os livros, quer dizer, os e-books, não é? De cada história, utilizamos o Story Jumper e o Sway. Portanto, isso foi a escolha dos alunos. Eu, no caso português, pus à disponibilidade estas duas ferramentas, deixei a liberdade de utilizarem outras se quisessem, mas gostaram e, portanto, utilizaram uma e outra. O Genially para criar, então, o e-book. No e-book, então, fez-se a recolha de todas as histórias e apresentou-se, e também se faz uma apresentação do projeto, neste caso em inglês. Foram feitos os vídeos, claro, temos todas estas ferramentas para os vídeos da escola, para os vídeos da localidade, e para a avaliação. Claro, o Google Forms, como sempre, funciona muito bem para a recolha de dados sobre opiniões, não é? Sobre, neste caso, questionários, fizemos os questionários de avaliação. Ainda por cima permite obtermos outputs interessantes que podem ser trabalhados e visuais, não é? Para estudar e trabalhar o impacto do projeto. O Padlet, do que já falámos. Os alunos também utilizaram o Smore para apresentarem aos seus colegas o seu projeto também, o seu livro, e também tivemos acesso ao Digital Badges para dar aos alunos como reconhecimento do seu trabalho. Os produtos finais, já fui falando deles, portanto, desde a recolha de histórias que está no SoundCloud, portanto, está em português, está a versão em português, tal e qual como ela foi recolhida, portanto, ouvem as vozes. Se tiver um bocadinho de tempo, deixe-me ver. Se calhar vou dar a ouvir só um bocadinho. Como vocês podem ver, estes desenhinhos são muito engraçados, pronto, olha. É assim que eles desenham, mas pronto, foi assim que eles entenderam a sua história e traduziram, não é bem tradução literal, simplesmente recontaram a história em inglês. E está também no SoundCloud. Aqui são os tais vídeos, portanto há uma recolha de vídeos e podcasts dos alunos sobre os objetivos para o desenvolvimento sustentável. Tinha aqui até como exemplo, este é rápido, não precisamos sair da apresentação, posso dar um exemplo, se me deixar, e sim, ok, ok. Ok, só para dar, como podem ver, cada um tem um som, aqui é só som, mas temos vídeo no Flipgrid. Daniela, mas não conseguimos ouvir o som. Então deve ser porque está muito baixo. Faz novo compartilhamento. Não, Maria, não se conseguiu ouvir. No canto inferior esquerdo tem um quadradinho, faz compartilhar o som do computador. Quando fizeres agora um novo compartilhamento, clica na opção compartilhar o som do computador. Deixa-me só entrar, que isto agora sair daqui. Está aqui, espera aí. Não sei porquê, não estou a ver mais nada agora. Oi. No canto inferior esquerdo, quando fazes novo compartilhamento, aparece um quadradinho que podes selecionar e que diz compartilhar o som do computador. O problema é que eu do Zoom só estou a ver a ti, só estou a ver a tua carinha. Agora já estou a ver o outro. Mas estás a partilhar.
Sim, já percebi. Então, espera aí, deixa-me ver. Esconder, interromper, desativo o áudio. Pois, estando a partilhar, eu não estou a conseguir ver como é que faço. Tens que fazer novo compartilhamento. Pois, mas eu não consigo apanhar, eu agora só apanho as câmaras. Não. Só vejo os 4. Sim. E agora, sim, e agora também está a aparecer aqui em grande uns quadrados que é do bate-papo, está a aparecer na imagem. Exato, então não está a aparecer. Se calhar a escuro que tens aqui a visualizar. Portanto, mal. Quando estiveres a partilhar a tela, tens que fechar o bate-papo. Tu estás a ver a minha apresentação, não estás? Não está em modo de apresentação, mas estou a vê-la. Ai, não está? Não, agora já está. Agora já está. E tens que fechar a janelinha aí do bate-papo. Penso que serás tu que terás a janela do bate-papo, que ele mostra aqui uma barra escura. Penso que será porque estás a partilhar o ecrã. Aparece aqui a barra escura. Sim, não, não és tu que estás a fazer isso. Estranho. Parece aqui uma barra grande a cinzento. Aqui não. Não estás agora já não está a barra cinzento. Pronto, agora já está a funcionar, não já? Já está. Ok, vamos continuar, não faz mal, porque eu não consigo apanhar, eu sei onde é que se partilha o som, só que agora daqui com a minha apresentação não consigo ver. Mas pronto, okay. eu vou continuar, não há problema. Pronto, Okay. isto é só assim, está lá o link, a apresentação vai ficar disponível e basta clicar e ouvem os alunos. O que eles fazem é, portanto, explicam a escolha, porque é que escolheram aquele objetivo global e apresentam alguns dados que foi da pesquisa que fizeram, portanto, da conclusão da pesquisa que fizeram e terminam dizendo o que é que poderia ser feito e o que é que eles, enquanto alunos, poderiam fazer em prol desse objetivo global. Outro dos produtos finais, e aliás este é o produto final per si, é um e-book, portanto o e-book Grandma Stories in 2080, onde encontram as diferentes histórias que foram criadas, pronto, e agora isto saiu do sítio. Já sei o que está a passar. Pronto, está a ir para o e-book, creio eu. É que eu estou com outro computador, eu tinha explicado, o meu ficou sem ecrã e estou com o da minha filha, mas ele está a abrir. É um bocadinho mais lento este computador, tem um processador um bocadinho mais lento, mas está a abrir, portanto não há problema. Estão a ver eu a partilhar aqui o GNLE, não estão? Há o ecrã preto, Maria, estamos a ver ainda um ecrã preto. Assim cinzento. Mas deveria estar a ver, mas eu acho que fora. E agora, mas continua preto? Continua, assim cinzento com umas risquinhas. Isso não é muito normal. Espera aí. Mas eu estou a ver tudo normal. Não vê? Continua a ver preto? Continuamos, Maria. Mas o que é que se passa? Porque eu estou aqui, novo compartilhamento. Sim, e agora tens que escolher a janela onde está aquilo que queres mostrar. Mas não era suposto eu ter que mudar, só se for aqui neste computador. Então pronto, ok, sendo assim... Agora estamos a ver a apresentação outra vez. Só se eu fizer isto, eu não fiz nada... Uma janela preta por cima, estamos a ver a apresentação, agora já não está. E agora está bem? Agora está a apresentação. Pronto, eu já estou a ver é que não vou poder mudar de página, que é uma chatice, mas pronto. Não sei se tem a ver com o computador, mas deve ter, porque eu ontem fiz a experiência e funcionou muito bem. E agora, o que é que vê? Continua a ver a mesma... Vemos o teu PowerPoint, mas sem estar em modo apresentação, Maria. Então pronto. Isto não está mesmo... Eu estou a mudar de página e ele não muda comigo. Já estou a ver, ele não me está a acompanhar. Pronto, sendo assim, agora já vê em modo de apresentação, não vê? Não. Agora sim, podes continuar. Eu acho que é aqui um grande... Eu clico e aquilo não acontece nada, no entretanto. Pronto. Neste caso, isto não vai dar, porque já vi que isto não abre. Eu vou tentar só mais uma vez. E agora? Mudou ou não? Pode ir ali? Não mudou. Não, se calhar... Deixas os links, Maria, e depois... Eles estão lá toda a apresentação. Poderão ver. É estranho porque eu estou a ver o GNLE,
Só se Há uma colega que está a dizer que com o QR Code que tens aqui que conseguiu abrir, mas de facto sim, não sim. estamos nós a Ótimo, conseguir mostrar. Ainda bem, fico satisfeita. Então, pronto, vamos continuar. Exato, está o QR Code, isso que em cima, como veem, estão a ver aqui, tem o link de qualquer modo, mas isto é assim, abre, mas pelos vistos não partilha ao mesmo tempo. Mas pronto, portanto, estão lá 12 histórias, se não estou enganada, agora de repente assim já não tenho a certeza, mas são de 12 histórias, sobre um dos objetivos globais. Como tinha explicado, foram utilizar o Story Jumper e o Sway para criar essas histórias, foram ilustradas por alunos também, fizeram a capa e a ilustração. E como é que foi a criação da história? Portanto, como tinha explicado inicialmente, são equipas internacionais. Portanto, alguns alunos ofereceram-se para fazer a ilustração, outros para fazer a capa, e outras equipas foram escrevendo a história, uma parte da história, foram continuando, e foi demorou um mês, foi um mês, até sair o produto final de cada história. E cada história era monitorizada por 2 professores, portanto, de 2 escolas diferentes, ia monitorizando, editando a história e pedindo sugestões, não é, a outros, ou quando havia dúvidas, portanto, tínhamos esse papel. Portanto, aqui está a lista das histórias, portanto, os títulos escolhidos pelos alunos, não é? E o objetivo global a que se refere. Foi criado um website em língua portuguesa também, está aqui o QR Code, também se clicarem por cima eu não vou fazê-lo porque senão perdemos aqui a ligação e perdemos tempo. O site foi criado justamente para disseminar o projeto e o que os alunos estavam a fazer junto da comunidade educativa e junto do agrupamento de escolas de Sátão. O Twin Space, claro, acaba por ser também um produto onde encontram então explanado e ilustrado todo o processo de trabalho nas suas diferentes fases, nas 4 fases que foram apresentadas no início desta apresentação e os produtos finais, bem como também as formas de disseminação e as avaliações. Quanto à avaliação, aqui mostramos os resultados, portanto, não vou clicar, até aqui, se clicar vão ter um ISU que apresenta então os resultados obtidos a partir do questionário feito com o Google Form, em que os alunos e os professores eram escutados sobre o impacto do projeto em várias áreas, como a colaboração, a inovação, iniciativa, responsabilidade e, portanto, como podem observar pelas cores, não é, do verde e do amarelo, pela maioria dos alunos e dos professores foi considerado sempre bom ou muito bom. Aqui os alunos tinham que fazer uma lista das 3 coisas que consideravam que tinham aprendido e os 3 ganhos que tinham em relação ao projeto. A maioria dos alunos referiu, nomeadamente, a questão da comunicação com alunos de outros países, o conhecimento sobre os objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, muitos deles nunca tinham ouvido falar e, sobretudo, gostaram do contacto que tiveram com a geração dos seus avós e o facto de reconhecerem que eles têm muito para ensinar e também perceberem que alguns dos problemas que viveram há 60 anos atrás ainda estão infelizmente presentes hoje e que depende deles também tentarem recriar novas narrativas para melhorar a situação das pessoas e melhorar o mundo, nesse caso, que é esse o objetivo. O impacto, também utilizamos o Padlet para professores e alunos poderem então escreverem o que pensavam. E, portanto, como podem ver, sendo alunos de inglês, não é? Consideraram que o projeto permitiu que utilizassem aquilo que estavam a aprender na língua inglesa para situações de comunicação autênticas e, sobretudo, para fazer coisas, como dizem. Serviu realmente, não é para fazer testes ou para fazer um textinho para o professor ler e avaliar, mas sim para se dar a conhecer e para conhecer o outro e para aprender e também ensinar. Quanto às atividades favoritas, gostaram muito da ideia de poderem ser eles a recontar a história dos seus avós e poderem também criar histórias do nada,
não é? Inicialmente acharam que não seriam capazes, mas quando começaram com o brainstorming, começaram a ver crescer uma ideia e realmente, em termos de motivação e de autoestima, sobretudo no uso da língua inglesa, porque isto era uma turma com bastante dificuldades, foi um grande... Portanto, com este projeto trabalharam-se as áreas todas de competência, não é? Do perfil do aluno, nomeadamente a informação, comunicação, pensamento crítico e criativo. Não vou lê-los, todos eles estiveram presentes de uma forma ou e daí a riqueza deste projeto. E este testemunho do João também, que diz que para ele valeu mesmo participar neste projeto, aprendeu coisas diferentes na aula de inglês. Não foi só a questão de aprender gramática, de ler textos do manual para responder a um questionário, mas foi antes serem eles a procurarem os elementos de que precisavam, quer vocabulário, quer estruturas gramaticais, para poderem comunicar com alguém, com receptores que realmente estavam interessados naquilo que queriam dizer. Vou terminar aqui a minha apresentação e não posso deixar passar um agradecimento à Haifa Majbou, que é a minha parceira da Tunísia e foi a fundadora deste projeto. Conhecia através deste projeto e foi um prazer imenso poder trabalhar com ela. Uma mulher incansável e cheia de ideias. E o eTwinning traz-nos isto. Vamos conhecendo pessoas ao longo da nossa vida. Eu já estou desde 2008 non-stop no eTwinning e vou trabalhando com pessoas, aprendendo com elas e vamos crescendo todos juntos. E é isto a comunidade eTwinning. E também os alunos, não posso deixar de lhes agradecer, que apesar de todas as limitações que apresentavam no início e até resistência, porque tinham medo de utilizar a língua, queriam conhecer, mas não queriam falar, mas souberam estar à altura deste desafio. E todos os parceiros, como é óbvio, porque sem eles não teríamos projeto nem colaboração, porque é de colaboração que se trata. Portanto, obrigada a todos pelo vosso interesse e qualquer questão, cá estou para responder ou fica aqui o meu contacto. E já sabem, podem ver os produtos nos links então que estão disponíveis nesta apresentação, uma vez que não foi possível mostrar. Muito obrigada, Maria, muito obrigada pela excelente partilha. Agora temos aqui um breve tempo disponível para perguntas e respostas por parte de quem está a assistir. E se calhar começaríamos pela primeira partilha, questões para a primeira partilha e depois iríamos para questões para a Maria, se não se importassem. Seria mais lógico fazermos desta forma. Olha, então eu vou aproveitar por passar aqui já uma que estava no bate-papo desde o início, já para os colegas Pedro e Elvira, mas antes disso queria agradecer à Maria também a excelente partilha, Maria. Muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. E a pergunta que eu tenho aqui, que uma colega colocou, é se sentiram que demoraram mais tempo a lecionar a matéria. E eu acrescentaria, se calhar, a esta pergunta, que eu sei que Biologia é ano de exame para o 11º ano, não é? Portanto, se isso teve alguma influência, não é? Como é que a Elvira conseguiu lecionar a matéria em ano de exame e com este projeto que desenvolveu em conjunto com o Pedro. Então, em relação ao demorar mais tempo ou menos tempo, depende do que é que nós pretendemos que eles aprendam, não é? O que eu costumo dizer é uma aprendizagem ativa dá-lhes capacidades, competências, ferramentas diferentes daquelas que nós lhes damos quando estamos a fazer um ensino mais passivo. Habitualmente eu faço ensino mais ativo. E, portanto, a gestão do tempo é normal. Eu tenho o fim do período ou o fim do ano que tenho que ter os conteúdos todos lecionados e eles têm que ir a exame com eles. Agora, quem aprende são os alunos. Se as estratégias que usamos são estratégias que os permitem aprender e os motivamos para aprender, estamos a ganhar tempo.
Essa é uma pergunta que para mim é muito difícil sempre de responder, porque eu nunca deixei de cumprir um programa e eu dou sempre antes de exame. E faço sempre projetos, por isso é algo que não me faz confusão nenhuma. Se eu puder dizer alguma coisa sobre no contexto do primeiro ciclo, lógico que nós não temos essa pressão, entendo é que, sendo a aprendizagem tão significativa, porque eles associam uma experiência tão diferente, é algo que vai mesmo ficar na mente deles, é um conhecimento muito mais sólido e então a matéria de estudo meio, que acaba por ser uma pincelada de uma coisa, uma pincelada de outra, e tudo com tão pouca oportunidade, quer dizer, nós temos oportunidade, mas é uma mão cheia de nada, tanta coisa, mas depois não se aprofunda nada. Desenvolver este tipo de projetos, eles têm a oportunidade de aprofundar mais e de se interessarem mais pelo tema, neste caso sobre a biodiversidade. Portanto, só vejo vantagens nisso. Olha, diz Elvira, sim? Na realidade, eu sei que o meu quarto de saída... Na hora de ir para casa. Nós usámos 13 horas, na realidade tivemos 13 horas presenciais ou online com eles. O que significa que, em termos da biologia e geologia, são 2 semanas de aulas. Se vale o que vale. Os meus alunos passaram todos, não tive ninguém que repetisse nesse primeiro biologia. Pronto. E eu agora ia pôr aqui uma questão também que outra colega colocou, para a Elvira, para o Pedro, mas que eu estendia também à Maria, que é o que é que diriam a outros professores para os convencerem a fazer mais projetos colaborativos? Portanto, querem continuar, Pedro e Elvira, e depois a Maria responde a seguir? Da minha perspectiva, e eu sei que o meio docente é muito conservador, talvez o primeiro ciclo seja ainda um pouco mais conservador. Eu falo da minha experiência pessoal. Eu preciso deste tipo de situações para me manter motivado e sinceramente julgo que funciona melhor no dia a dia, sabendo que posso desenvolver este tipo de atividades. Sei que isso também traz vantagens para os alunos, ficam mais focados naquilo que estamos a fazer, têm um vínculo completamente diferente naquilo que são as tarefas da aula, mas eu também sinto esse vínculo, eu também ganho um vínculo maior àquilo que é o meu dia-a-dia. Por isso, convido os outros colegas, se não o fazem, a tentar encontrar uma área onde sintam algum conforto, alguma curiosidade por explorar e aproveitar, irem por aí. Começar com um tema de interesse, nem que seja pessoal deles, e tentar desenvolver a partir daí. Mas eu preciso deste tipo de experiências. Bom, convencer, eu acho que não tento convencer ninguém. O que é que pode sair como evidência, como aquilo que se possa ver? Habitualmente os alunos, eu não tenho problemas nas salas de aula, não tenho problemas disciplinares, tenho os alunos motivados, não tenho insucesso. Pronto, portanto, o que resulta na prática dos alunos irem quando temos turmas complicadas e os alunos dizerem as ciências não, a aula é sempre diferente, a professora faz coisas diferentes, naquela aula não, pronto. O secundário tem que ser sempre, é um trabalho de início, é preciso dizer aos alunos que vamos trabalhar sem ser para o teste. O teste vai haver porque há exame, mas eles têm que aprender as coisas. E se eles aprenderem bem, então eles fazem também bem o exame. E isto também tem que se trabalhar os pais aqui. Os colegas, pois ora, os colegas, há quem goste de experimentar e desafios, e há quem ache que não cumpre programas e que só tem a certeza que ensinou, que os alunos aprenderam quando disse tudo. Eu não partilho dessa opinião. Eu acho que se nós lhes dermos as ferramentas para aprender, eles vão mais longe do que nós, que aquilo que a gente lhes pode dar. Pronto, portanto, convencer alguém, Silvia, duvido. A colega também tinha dito convencer entre aspas, peço desculpa, não transcrevi a pergunta totalmente. Maria, então agora a tua opinião, já agora? Pronto, concordo com também, eu estava a ler o bate-papo enquanto também estavam a falar. E o que a Helena Pires escreveu, e tem a ver também com o que os colegas Pedro e Elvira disseram,
é que começando a fazer projetos é muito difícil fazer outra coisa, é simplesmente impossível. Eu não digo difícil, é mesmo impossível. Aliás, eu tive essa angústia quando falei que eu comecei em 2005, eu já andava a experimentar projetos, não era eTwinning, mas sempre procurei fazer outras coisas. Até porque, como diziam, para mim era secante estar a dar uma aula de inglês, eu sou uma professora de línguas, estar a dar uma aula de inglês com o manual, a ler o textinho, a fazer as perguntas do textinho, os exercícios de gramática, epá, é assim, no início dava jeito porque era o mais fácil, não é? Com o tempo, era mesmo como diz, é secante, porque para mim professora também é secante, é mesmo. Como é que é possível uma língua de comunicação ser reduzida à sala de aula? Ficar ali, não é? Para o professor, o aluno, o professor, quer dizer, é muito difícil pedir para os alunos se desenvolverem em termos de competências comunicativas ali no quadro da sala de aula, do livro e do caderno. E, portanto, o eTwinning foi a janela para isto, porque permite justamente pôr os alunos em contacto com alunos que não falam a sua língua e, portanto, com os quais são obrigados a utilizar a língua estrangeira, quer seja português, quer seja inglês, no meu caso, não é? Sou professora de inglês, ou francês ou espanhol. Portanto, esses colegas não deveria ser difícil trazê-los e influenciá-los ou trazê-los para estes projetos. E eu tenho conseguido desenvolver projetos multidisciplinares e aí tenho conseguido, aliás, um dos projetos, que era o Photography as a Pedagogical Tool, não é fácil, é verdade, mas fui conseguindo experimentar. Portanto, sendo coordenador e planificando as coisas, os colegas começaram a mostrar curiosidade e então experimentaram. Portanto, consegui pôr matemática, consegui pôr biologia. Aliás, o vosso projeto da biodiversidade gostei imenso. Já agora os parabéns a ambos. Isso não só pela temática da biodiversidade e esta questão da fotografia e da ficha técnica. Aliás, os alunos aprendem muito visualmente também e nós esquecemos esse pormenor. Só o manual, a imagenzinha do manual e tudo o que lá está não chega. Não há como levá-los ao terreno. Portanto, as saídas de campo nas ciências, eu também não consigo perceber como é que se ensina ciência sem ir para a rua, sem ir ver as coisas. Peço desculpa, sei que se ensina também assim, o meu marido é professor de biologia, mas pronto, como disse, devem ser muito mais significativas as aprendizagens que fizeram nessas 13, se não estou enganada, 13 aulas, e não só, eles ensinarem os outros é outra forma também deles consolidarem aprendizagens. Porque uma coisa é receber, outra coisa é receber, trabalhar o que recebem para depois então ensinar outros, ensinar os mais novos ou ensinarem colegas da mesma idade. Isso é uma aprendizagem muito mais profunda. E estes projetos é isso que trazem. É a possibilidade e a liberdade de escolher os temas que querem desenvolver mais profundamente, tendo em conta o programa. Nós não estamos a fugir do programa, simplesmente é uma outra abordagem. E agora, depois que estamos sempre a falar das DAC, não é? Dos domínios de autonomia curricular e da questão dos projetos curriculares, quer dizer, não há nada melhor do que esses projetos que vocês mostraram aqui, ou o eTwinning como uma oportunidade que se deve pegar justamente para então fazermos as coisas que temos vindo a fazer, e não temos vindo a fazer mal, os nossos colegas também fazem bem, mas fazerem de outra forma, porque as coisas, os jovens já não são os jovens que nós éramos, não é? E muitas vezes o que nós fazemos é repetir um bocadinho o que nos deram, não é? Esquecendo que a realidade é completamente diferente. Aliás, o telemóvel que vocês tinham como instrumento, não é? Para quê andar a pedir aos meninos para os deixar numa caixa na sala de aula, se ele pode ser utilizado como ferramenta? Não é? Quer dizer, acho que já falei muito. Obrigada, Maria, excelente. Obrigada à Maria, ao Pedro e à Elvira pela excelente partilha que fizeram e reflexão que fizeram aqui connosco. Daniela, não sei, queres acrescentar alguma coisa? Queria para já dar os parabéns pelas partilhas que foram aqui apresentadas, que foram realmente fabulosas. E depois, se ainda tivermos só um bocadinho de tempo e já estamos a alongar um bocadinho, eu gostaria de colocar uma questão ao Pedro e à Elvira e uma questão à Maria, e pedia que fossem realmente muito sucintos nas respostas. Se calhar começaria pelo Pedro e depois terminaríamos na Maria. Em relação ao Pedro e à Elvira, e que utilizaram alunos com uma diferença de idades significativa, e a aprendizagem de pares é tão importante, eu só queria que vocês me respondessem qual foi, para os alunos mais velhos,
a mais-valia de terem estado com os mais novos? Que riqueza é que eles apanharam dessa experiência, digamos assim? Foram buscar essa experiência? Bom, o que eles partilharam comigo foi a necessidade deles próprios terem... Nada do que eles fizeram eles tinham usado antes. Ou seja, em termos de tecnologia, nada tínhamos usado antes. PowerPoint, Sheet, o resto não. Portanto, eles próprios tiveram que descobrir como usar as coisas. E a seguir tiveram que se preparar para ensinar os mais novos. E o que eles me disseram, a primeira dificuldade foi gerir o grupo. Gerir, porque os pequeninos queriam falar todos ao mesmo tempo, tomar as decisões, portanto, aquela necessidade de aprender, a estar, eles costumam dizer, o estar do outro lado. Nós nunca nos apercebemos como era tão difícil pedir para fazer uma coisa e fazê-la. Porque eles diziam aos pequenitos coisas e eles, não, à primeira, não as ouviam. Portanto, para eles, em termos de organização, de eles próprios terem que ter um plano, saberem e terem que se preparar. Portanto, eles aprenderam muita coisa pela necessidade, não porque tinham que me apresentar trabalho a mim, mas porque eram responsáveis pelo grupo e por ensinar os mais novos. Não sei se respondi. Muito obrigada, sim. Na minha perspectiva, os mais velhos acabaram por construir um modelo para os mais pequenos e os mais pequenos gostaram de ter esse modelo, do modelo ser diferente do tipo que todos os dias está lá das 9 às 3h30 da tarde com eles. Exatamente. Muito obrigada. E agora, então, acabaria por colocar uma questão à Maria. Para já, Maria, foi uma partilha excelente. Então, agora, esta conclusão, esta resposta que deste, eu não podia estar mais de acordo com tudo aquilo que disseste. Realmente nós temos um grande potencial com o eTwinning e com este tipo de trabalho colaborativo. Permite-nos ir muito mais além do que será uma metodologia mais, digamos, tradicional. Temos os telemóveis que nos podem ajudar imenso, temos tanta coisa ao nosso dispor, é só uma questão mesmo de fazermos coisas diferentes. E só te queria perguntar, que começaste por referir que estavas, portanto, a escola estava numa comunidade relativamente pequena, portanto, 3 turmas, pelo que percebi. Como é que essa comunidade reagiu ao teu prémio? Pronto, já agora vou só explicar melhor, porque assim, este projeto foi nessa escola, mas eu trabalho em 3 escolas. O agrupamento de escolas de Sátão. Pronto, a escola 7 tem várias turmas, só que nessa escolinha realmente onde foi o prémio só tem essas 3 turminhas, sendo que a de 9º ano só são uns alunos. A reação, começando pelo coordenador, aliás, o coordenador não foi só nessa altura que ele reagiu, foi quando soube que os meninos iam fazer eTwinning. Porque ele já tinha ouvido falar do eTwinning quando eu estava na secundária, portanto, os artigos que os alunos foram publicando, etc., os prémios que foram ganhos, portanto, ele já tinha ouvido falar de eTwinning, mas o eTwinning era só para a escola sede, era só para a escola secundária onde eu trabalhava. Foi uma grande oportunidade, eu no ano passado fui parar também àquela escola, portanto, acumulei essa escolinha, não é? E achei, pronto, no início, primeiro que conseguisse ambientar-me e perceber a lógica, quando apanhei aqueles meninos e percebi que eles estavam tão isolados, porque aquilo é mesmo, é uma aldeia lá nos confins e não tem lá mais nada à volta, realmente via-se que eles não tinham tido grandes oportunidades para aprender além do livro e além do professor. E, portanto, foi quando eu decidi, aliás, como tinha explicado, as minhas turmas todas estão com eTwinning. Então, queria um projeto mesmo só para estes, porque alguns partilham projetos, mas queriam uma coisa só para eles. E quando encontrei esta oportunidade das histórias, e sabendo que havia um lar, e que eles têm uma ligação muito forte, quer dizer, perto, muito próxima dos seus avós, o único problema é que muitas vezes não os valorizam, mas eles têm realmente essa proximidade. Achei que era o projeto ideal para justamente os aproximar de outra forma entre essas 2 gerações e, sobretudo, então, dar-lhes esta oportunidade. E tive logo, quando o coordenador soube, portanto, um mês depois de começarem as aulas, veio ter comigo e veio logo agradecer-me. Eu disse, não tem nada que me agradecer, eu estou a fazer a minha obrigação, eu sou professora e eu tenho que dar aquilo que eu tenho e, portanto, não guardo nada para mim nem para os alunos da escola secundária ou da escola sede. Onde eu estiver, eu faço o trabalho o melhor que souber e o melhor que puder e dentro das condições que posso. E, portanto, fomos trabalhando e ele quis sempre saber e fomos colocando artigos na página da escola. Ele ficou muito contente porque foi a primeira vez que os alunos dele, portanto, da sua escolinha,
realmente foram falados por algo positivo, portanto, por algo que tinham criado. Quando foi do prémio, primeiro prémio nacional, bem, foi um orgulho. Ele perguntou logo, vocês vão pôr a notícia no jornal e vão pôr na página da escola. Eu disse, não se preocupe, como sempre fizemos, e aliás, até somos os alunos que vão fazer o artigo. E assim foi. Agora do prémio europeu, bem, já nem é preciso comentar, não é? E agora continuo nessa escola, e agora as 3 turmas, tenho as 3 turmas neste momento, e as 3 turmas estão com projetos. Não sei fazer muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, parabéns, parabéns. Eu penso que, se calhar, Sílvia, o que disse, se calhar podemos terminar, já nos alongamos um bocadinho aqui no tempo. Foi uma excelente oportunidade de ouvirmos estas partilhas tão interessantes. Dou-vos parabéns, quer aos convidados dos laboratórios de aprendizagem, quer naturalmente à convidada do eTwinning. E não sei se a Sílvia quer dizer mais alguma coisa. E muito obrigada a todos que estiveram aqui a assistir às nossas partilhas. É também só agradecer e dizer que a próxima sessão é dia 8 de maio e a temática é Educação para a Cidadania. Obrigada a todos.